28, versículo 16. Mateus 28, 16 ao 20. Mateus capítulo 28, os versículos 16 ao versículo 20. E vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos ao teu nome e bendizemos pela tua graça, tua bondade. E nós queremos pedir ao Senhor para que a tua palavra fale no nosso coração. Somos apenas homens e mulheres falhos, pecadores, mas sabemos que a tua palavra tem poder para transformar nossas vidas. Então, que nós possamos estar atentos a ela e que ela possa transformar a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Antes de eu falar sobre esse texto, eu esqueci de dar um breve comunicado. É que hoje a gente está sem a estrutura montada aqui porque é algo muito cansativo. Acaba os jogos aqui sábado a domingo, às vezes meio-dia, a gente tem que montar tudo. E aí, como a gente já tá mudando pra cima, hoje eu não montei. E se semana que vem eu não conseguir montar tudo lá, semana que vem também nós não montaremos até estar lá em cima, só para descansar um pouco. Amém? Nós estamos na nossa série Marcas de uma Igreja Saudável. E eu vi a importância de falar sobre isso, porque existem muitas igrejas que estão talvez crescendo em número, como a nossa também, né? Tem crescido, talvez não da forma que queremos, mas tem crescido de forma numérica, mas tem crescido doente. E quando eu digo igreja saudável, como eu sempre estou dizendo nos sermões, eu não quero dizer uma igreja perfeita, mas eu quero dizer uma igreja que, mesmo que imperfeita, ela continua trazendo saúde, né? Saúde tanto de uns para com os outros, tanto de ministério para ministério, de irmão para irmão. É uma igreja que traz saúde de forma periódica. Então, o que mais importa no final não é a quantidade numérica, ainda que sim ela conta. Mas o que mais importa no final é como essa igreja está crescendo. Se é saudável ou se é doente. Existem igrejas enormes, grandes, que são doentes, como também existem igrejas pequenas que são doentes. Ao ponto que também existem igrejas enormes que são saudáveis e igrejas pequenas também que são doentes. O que importa no final das contas é o quanto de saúde que a igreja está vivendo no seu dia a dia. E algumas das marcas que nós já percebemos e já falamos aqui nos sermões concernente à saúde da igreja foi a questão do evangelho genuíno que deve ser pregado, que é o arrependimento e crer que Jesus é o Senhor. E na semana passada nós também falamos sobre um entendimento bíblico sobre o que é conversão, ou o que é conversão de fato. E hoje nós vamos aprender o terceiro ponto, ou o terceiro tópico sobre o que é ser uma igreja saudável, que é termos um entendimento bíblico sobre o que é a evangelização, sobre o que é o anúncio do evangelho. Como é que devemos anunciar o evangelho? O que era anunciar o evangelho? Ou o que não é anunciar o evangelho?
nós queremos observar algumas coisas sobre o que Jesus disse sobre a evangelização. E também nós queremos ver aqui hoje o que não é evangelização. E no final nós queremos ver como e por que nós devemos evangelizar. E para começarmos a entender essa questão da evangelização, eu quero começar com as palavras do próprio Jesus, que foi o texto que lemos. E com sua Bíblia aberta, nós vamos reler o versículo 16 e o versículo 18, que dizem assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A primeira coisa que Jesus vai introduzir para falar sobre o que é a evangelização, ou a grande comissão, ou o grande mandamento para todo o discípulo, Jesus começa dizendo que a autoridade não foi dada ao homem, a autoridade não foi dada aos seus discípulos, mas Jesus começa dizendo que a autoridade foi dada a Ele. A autoridade não está sobre nós, homens e mulheres, pecadores e falhos, mas a autoridade sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho, está sobre Jesus. Então, quem somos nós quando se trata do Evangelho? Nós somos, assim como João Batista, a voz que anuncia. Quando João Batista vai começar o seu Evangelho, ele diz: voz do que clama em meio ao deserto. João Batista não era a voz, João Batista não era a voz que era dele mesmo. João Batista era o porta-voz de alguém que estava clamando no deserto, chamando os arrependidos a se batizarem. Então preste atenção, o Evangelho não se trata do poder que foi dado ao homem. O Evangelho não se trata do poder que nós temos, porque nós não temos poder. O Evangelho se trata de alguém que é autoridade sobre nós, e esse alguém que é autoridade sobre nós tem todo o poder. Então, quando se trata de evangelização ou de evangelismo, o poder não vem do homem, o poder vem de Cristo. Nós somos apenas a voz que carrega esse poder. Então, nós não temos poder para convencer alguém, ou melhor, não é a nossa missão convencer a ninguém sobre o Evangelho. A nossa missão é anunciar aquilo que o Evangelho diz. A nossa missão é apenas dizer aquilo que o Evangelho nos diz para dizer. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender é que nós não temos poder. Nós não temos autoridade. Poder e a autoridade pertencem a Jesus Cristo. E após Jesus dizer isso, ele nos deixa uma ordem. Olha só o que diz o versículo 19 e o versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Depois que Jesus diz de quem é a autoridade, ele começa a dar a ordem. E aí nós devemos detalhar essa ordem para que possamos entender de uma forma dinâmica. Olha só, a primeira coisa que Jesus diz é: vão, ou em algumas versões, ide. Mas, além desse ide, eu gosto de uma versão que é a King James, que no livro de Marcos, no capítulo 16, a Bíblia diz, ela não diz, ide por todo o mundo. A Bíblia diz, enquanto estiverem indo pelo mundo, pregai o Evangelho. Então vamos pegar essas duas dinâmicas, esses dois lados, e vamos refletir sobre isso. No livro de Mateus 28 diz, ide. No livro de Marcos 16 diz, enquanto estiverem indo. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que alguns irão sair para pegar o Evangelho e irão a outros lugares, em nações longínquas, onde não foram ainda alcançados pelo Evangelho, em outras cidades. Algumas pessoas vão fazer isso.
Mas parece que gourmetizaram o evangelho tanto, né? Hoje em dia existem escolas de missões que são caríssimas, aonde vão ensinar pessoas a irem para outro lugar para pregar o evangelho, mas a simplicidade do evangelho continua a mesma. E a minha oração é para que nós possamos nos despertar para essa missão, sim, de sair deste lugar e ir para outro lugar pregar o evangelho, e ir para outro país pregar o evangelho, e ir para um bairro pregar o evangelho. O meu coração e a minha oração é para que o Senhor nos desperte para isso e mais. Desperte os nossos filhos para isso. Porque parece, no cenário atual, que o filho ser missionário ou o filho ser pastor, parece que esse filho não vai ser bem sucedido, porque ele está fazendo missão para o Senhor, ele não tem uma profissão fixa. Porque o que nós medimos o sucesso das pessoas hoje é só baseado no financeiro, e nada mais importa. Então, às vezes nós não oramos mais para que nossos filhos possam, que a vida dos nossos filhos possam ser de acordo com a vontade do Senhor, ou que nossas vidas possam ser de acordo com a vontade do Senhor. Então, a nossa oração é para que o Senhor nos desperte e levante aqueles que devem ser enviados, inclusive se foram nossos filhos, porque precisa-se de pessoas que saem do ponto A e vão para o ponto B para pregar o evangelho. Nós precisamos de pessoas que vão alcançar nações que ainda não foram alcançadas. Presta atenção, a palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá, que o Senhor só virá buscar a sua igreja no dia em que o evangelho for pregado a todas as nações. Às vezes nós confundimos e lemos que o Senhor virá só quando começarem a haverem guerras, né? Igual sábado, sei lá, sexta-feira, estourou outra guerra, e as pessoas dizem, ficam afoitas dizendo, Jesus está voltando porque a guerra aconteceu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso é o princípio das dores. Não diz que Jesus está voltando porque tem guerra. Afinal, guerra tem há milhares de anos, né? Não voltou na Segunda Guerra Mundial, não voltou na Primeira, então guerra não é o anúncio que Jesus está às portas. A Bíblia diz que o anúncio que Jesus está às portas é a pregação do Evangelho a todos os povos. Então Jesus só virá quando todas as pessoas ouvirem falar sobre o nome dele. Não é que todas as pessoas aceitarão a verdade do Evangelho, mas todas as pessoas deverão ouvir esse Evangelho. Então nós temos esse ponto A, esse público A, né, que sai de um ponto e vai para outro para pegar o Evangelho. Mas nós também temos outro público, que é o público de Marcos 16, que enquanto estiverem indo pelo Evangelho, pelo mundo, pregai e proclamai o Evangelho. E o que isso significa? Qual é a diferença? É que um sai de um ponto para pregar em outro. Esse segundo público, ele sai de um ponto, e enquanto ele está passando por outros pontos, ele vai pregando e apresentando o Evangelho. Como assim? Apresentando o Evangelho no seu trabalho. Enquanto ele está indo pelo trabalho, ele está apresentando o Evangelho. Enquanto ele está indo por sua escola, ele está pregando o Evangelho. Enquanto ele está indo para a faculdade, ele está pregando o Evangelho. Enquanto ele está indo pelo grupo de amigos, ele está pregando o Evangelho. O que isso nos diz? Que não importa o lugar que estamos, a verdade de um filho de Deus é que nós, enquanto estivermos indo, nós devemos pregar o Evangelho. É por isso que, por exemplo, eu não gosto de tanta programação na igreja. E eu incentivo as pessoas a irem em locais aonde talvez os religiosos não gostem que elas vão. Por exemplo, na casa das famílias, no churrasco da família. Se você nascer de novo, no churrasco da sua família, você tem que comer carne com todo mundo e demonstrar que você nasceu de novo e através da sua vida, Jesus pode alcançar aquele que ainda está perdido. Porque algumas igrejas lotam de programações dizendo, você não pode ir para os lugares porque senão lá você vai ser alcançado pelo mal. Não, é o contrário. Enquanto estiverem indo enquanto você estiver no churrasco com a sua família, que ninguém é cristão, apenas você. E aí você vai falar sobre o Evangelho, ou melhor, viver o Evangelho, e as pessoas vão perceber que Jesus te alcançou. As pessoas vão olhar que depois de 1, 2, 3 anos que você está frequentando uma igreja, você foi alcançado por Jesus e a sua vida foi transformada. Isso é o ID do Senhor. O ID do Senhor não é só sair daqui e ir para o Vale do Jequitinhonha, que talvez é o maior alvo aqui em Minas Gerais.
O ide do Senhor não é só sair daqui para o sertão da Bahia. O ide do Senhor não é só sair daqui para a África, que talvez seja o ponto supremo, né, dos missionários. O ide do Senhor é, talvez a sua missão seja a sua casa. Talvez a sua missão, aonde você deve proclamar o evangelho, seja o seu trabalho. Talvez o local onde você vai proclamar o evangelho é na sua escola. Isso é o ide do Senhor. E Jesus diz, vão e preguem o evangelho. Ensinem que Jesus Cristo é o Senhor e que o homem deve se arrepender dos seus pecados. Você está comigo, irmão? A segunda coisa que Jesus fala no versículo 19 é, façam discípulos. Primeiro ele fala, ide, vão, e depois ele diz, além de ir, vocês devem fazer discípulos. Por quê? Fazendo discípulos é como se fosse uma franquia contínua. Ou seja, quando eu ensino alguém aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu aprendi, eu estou fazendo com que essa franquia seja contínua. Se Jesus mudou a minha vida, eu preciso continuar anunciando que Jesus tem todo o poder e Ele pode transformar a vida de outras pessoas. Depois que a pessoa foi alcançada por Jesus, a nossa função é fazer com que essa pessoa seja um discípulo de Jesus também, através dos nossos ensinamentos. Preste atenção, fazer discípulo não é apenas função de líder e de pastor. Fazer discípulo é função de todo o cristão. Fazer discípulo não é só minha missão, não é só missão dos líderes da igreja. Fazer discípulo é a missão de todo o cristão. E aqui fica a pergunta, será que estamos fazendo discípulos para Jesus? Quanto tempo estamos gastando ensinando sobre Jesus para outras pessoas? Essa franquia é contínua, irmão. Eu estava saí com a Luana ontem de noite, e a gente estava num lugar onde tinha um negócio de açaí lá. E aí, provavelmente o gerente ou o dono do açaí estava do lado de fora da lojinha dele, entregando sorvete para todo mundo. Qual que é o problema? 12 graus. Sei lá quantos graus que está, mas está muito frio. Mas ele tem uma loja de açaí. O que ele vai fazer no frio? Fechar a loja e deixar o povo sem receber salário? Saiu pegando um potinho de sorvete e entregando para todo mundo. E aí o tempo que eu fiquei lá, ele entregando sorvete para todo mundo, muitos daqueles que estavam pegando sorvetinho à amostra grátis, voltavam lá dentro e saíam com um copo cheio de açaí. Porque o açaí de fato era bom. E aí isso me deu um insight na hora que eu estava lá, percebendo que não é porque o local que nós estamos é hostil, que nós não devemos oferecer o evangelho para as pessoas. Nós não devemos olhar para o local e pensar, aqui não tem como sair ninguém que sirva a Cristo. E fechar a lojinha e dizer, não vou oferecer o evangelho para ninguém. Porque o dono do açaí estava a 12 graus, oferecendo açaí para todo mundo, e as pessoas iam lá e compravam. Quando o Senhor nos chama para fazer discípulos, Ele não está dizendo que quando tiver tudo bem, quando tiver tudo tranquilo, você faça discípulos. Não! Enquanto nós estivermos indo, pregando o evangelho, nós teremos que fazer discípulos, ainda que o mundo esteja hostil à nossa pregação. Ainda que o mundo esteja discipulando pessoas a não pregar o evangelho de forma verdadeira, a não viver o evangelho de forma verdadeira. Ainda que o mundo esteja dizendo para as pessoas, você não precisa de um Senhor, você não precisa servir a Deus, você não precisa ir a uma igreja. Não, nós estamos fazendo discípulos dizendo, você precisa transformar sua vida. Você precisa de uma mudança de vida. Você precisa ser transformado. E só Jesus pode fazer isso. É a nossa missão. Preste atenção. Fazer discípulos não é missão só de pastor. Fazer discípulos não é missão só de líder. Fazer discípulo é a missão de todo cristão. 20 minutos do seu tempo, 30 minutos do seu tempo para falar sobre Jesus para alguém. Para que essa pessoa possa conhecer mais do Cristo que mudou a sua vida. Terceira coisa que Jesus fala, Ele disse que nós devemos batizar e ensinando a guardar as coisas que Ele mesmo nos ensinou. E isso é o trilho do Evangelho. Nós vamos, discipulamos e ensinamos aquilo que nós aprendemos. Depois que nós pregamos o Evangelho, nós fazemos discípulos, batizamos e ensinamos
aquilo que nós estamos aprendendo dia após dia. Porque a promessa disso tudo que Jesus fecha o versículo é que Ele estará conosco até a consumação dos tempos. Ou seja, nós não estamos pregando o Evangelho sozinhos. O Evangelho é a única missão que o dono dela nos acompanha dia após dia. O Evangelho é a única missão de que Ele não enviou uma carta, Ele nos enviou o Espírito. E enquanto nós estamos pregando o Evangelho, o Espírito do Senhor está conosco para que nós possamos anunciar quem Jesus é. Ensine aquilo que você está aprendendo. Jesus fecha o versículo dizendo: eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Dito isso, irmãos, eu quero observar com vocês algumas coisas. E eu quero observar o que não é evangelização. O que não é evangelismo? Preste atenção. A primeira coisa que não é evangelismo, não é evangelização, é a evangelização não é um testemunho pessoal. Evangelização não é um testemunho pessoal. O ato de evangelizarmos pode conter um testemunho pessoal, mas não deve ser apenas isso. O meu testemunho pessoal pode impactar a vida de alguém, mas não consegue transformar a vida de ninguém. Apenas o Evangelho pode fazer isso. As pessoas podem ir à igreja talvez por causa do seu testemunho. Ah, eu era isso e Jesus me salvou. Eu era aquilo e Jesus me salvou. Mas esse não é o cerne do Evangelho. Existem pregadores que arrastam multidões contando um testemunho que muitas das vezes são falsos. Se você tem mais de 20 anos de idade, você vai lembrar de dois personagens cômicos da história do mundo evangélico, né? E suas peripécias. Primeiro, Tio Chico, que era o cara que falava que era o pai de santo da Globo. Ele falava que ele não tinha corda vocal, a corda vocal dele era de borracha. Falou que tomou não sei quantos tiros, que debaixo da Globo tem 200 mil centros espírita, aquela bagunça toda. Aí o resumo da história. Segundo os relatos, ele morreu há algum tempo atrás porque foi pressionado pelas mentiras que contou e sofreu um infarto no momento que ele não estava conseguindo desmentir. Mas arrastava multidões. Eu era uma dessas meras pessoas que comprou o DVD. Do cara que tinha corda de vocal de borracha. O outro, o Guina. Esse Guina era o cara que falava que era do Racionais MCs lá, que tinha uma música que falava de um Guina, e ele falava que ele era o Guina. E aí ele ia nas igrejas, lotava as igrejas. Falava que tomou 355 tiros de não sei o quê, ficou morto não sei quanto tempo na geladeira do necrotério, mas depois ele reviveu. Tomou tiro, matou, era líder do Comando Vermelho e do PCC de São Paulo. Ele era a personificação do diabo. E as pessoas lotavam igrejas para ver o que esse cara estava dizendo. E algumas pessoas se firmavam nesses testemunhos. E ainda existem pessoas assim. Ainda existem pessoas que vivem do seu testemunho. Vão falar alguma coisa e dizem: não, mas Jesus me libertou em 1912, porque eu fazia isso e tal, e aí Jesus veio e me libertou. Irmão, o testemunho pode fazer parte do Evangelho, mas o seu testemunho pessoal não é Evangelho. Porque o seu testemunho pessoal pode impactar, mas não pode transformar. Qual é a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa? O Evangelho. Olha só o que diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo que o testemunho pessoal dele, que encontrou Jesus pessoalmente, era o poder. Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder. Não é o meu testemunho. Não é o que eu vivi. Não é o que eu fiz. Não é aquilo que você fez. Não é aquilo que nós fizemos que pode transformar a vida de alguém. Apenas o Evangelho pode transformar a vida de alguém. Então, talvez em primeiro lugar, você pode falar sobre você, mas deve desembocar em Cristo Jesus, porque o seu testemunho pessoal não tem o poder de salvar ninguém. Evangelismo não é falar sobre você, mas é para falar sobre aquele que te salvou. Segunda coisa, que a evangelização não é
A evangelização não é ação social ou envolvimento político. Evangelismo não é ação social e nem envolvimento político. E é muito difícil falar sobre isso nessa polarização política que nós temos hoje, mas é necessário. Ajudar ao próximo é necessário? Sim. Faz parte da igreja? Sim. Nós devemos ajudar o órfão, devemos ajudar a viúva e devemos ajudar o necessitado. Sim. Devemos gastar tempo e devemos gastar recurso para isso? Sim. Nós somos uma igreja que fazemos isso. Porém, o evangelho não se resume à ação social. O evangelho não se resume ao frio tá aí, nós fazemos campanha de agasalho e entregar para aquele que está passando frio. O evangelho não se resume a isso. O evangelho não se resume a levar comida para as pessoas que estão morando na rua, ou cesta básica para aquele que está passando necessidade. Faz parte do evangelho? Faz parte do evangelho, mas isso não é o evangelho. Complementa o evangelho, mas não é o evangelho. Então nós podemos fazer ação social? Não podemos, devemos, mas não é evangelização. Algumas pessoas fazem proselitismo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E o que é proselitismo? É entregar uma cesta básica em troca de uma visita na igreja. Eu vou te entregar a cesta básica, mas para eu te entregar a cesta básica, você tem que fazer uma visita na minha igreja. Isso não existe, irmão. Nós devemos ajudar as pessoas porque nós nascemos de novo, e isso está no nosso DNA. Mas o evangelismo não é ação social. Se entregarmos a cesta básica para alguém que talvez nunca irá encontrar Jesus, a nossa parte está feita. Anunciamos o evangelho, entregamos a cesta básica, mas aquela cesta básica não tem o poder de transformar o coração do pecador. A roupa que você deu para cobrir o frio, talvez da pessoa que está morando na rua, não tem o poder de transformar a vida do pecador. Só o evangelho tem poder para transformar a vida do pecador. Assim como o evangelho não é ação social, o evangelho também não pode ser envolvimento político. Ou melhor, político partidário. Política é uma coisa, política partidária é outra. A igreja não pode abraçar a causa partidária de algum político. Nós podemos nos envolver com a política. Os reformadores fizeram isso, os puritanos fizeram isso, se envolveram em políticas. Alguns deles candidataram a cargos políticos, tudo bem. Mas nós não devemos nos envolver com essa política partidária que está destruindo a igreja de Cristo, no sentido de organização. Porque adotamos candidatos políticos para nós, e aí despejamos os outros candidatos como se não fossem nada e como não pudessem ser alcançados por Jesus. Então o evangelho não pode ser um lado político. Aqui na igreja só pode ter pessoas que apoiam tal candidato. Não existe isso, irmão. Aqui na igreja só pode ter pessoas que apoiam fulano de tal. O ciclano nem pisem aqui. Isso é política partidária. Igreja não faz parte disso. Nós não podemos adotar político de estimação. Por quê? Nós somos servos de Deus. Somos servos de Cristo Jesus. E por isso a nossa maior mensagem não é a mensagem que o partido político diz. A nossa maior mensagem é que o evangelho é o poder para salvar o homem. Essa é a mensagem do cristão. Terceira coisa, nós não podemos confundir os resultados da evangelização com a própria evangelização. John Stott, em um congresso em 1974, diz assim: evangelizar não significa ganhar convertidos, significa anunciar as boas novas independente dos resultados. Ou seja, às vezes você vai pregar o evangelho e não vai ter resultado. Às vezes você vai ficar 1, 2, 3 anos falando do evangelho para alguém e não vai ter resultado. E está tudo bem. Porque, como eu disse, o seu discurso não pode mudar a vida de alguém. O que muda a vida de alguém é o fato de Cristo entrar no coração dessa pessoa e essa pessoa se arrepender dos seus pecados. Então preste atenção, não confunda os resultados com a própria evangelização. Não confunda se veio 1, se veio 2, se veio 3, se veio 10 com a própria evangelização. Às vezes nós vamos falar do evangelho para 10 pessoas e uma pessoa só voltará. Glória a Jesus por isso. Porque se focarmos nos 9 que não voltaram, nós estaremos frustrados achando que o evangelho não tem poder. Mas o evangelho é o poder. O evangelho é o poder de Deus.
Portanto, anunciemos o evangelho sem pensar nos resultados. Nós não podemos ficar preocupados com isso, irmão. Preste atenção. Existem 2 problemas da igreja hoje. O primeiro é a numeroidolatria. E o segundo, numerofobia. O primeiro é aqueles que idolatram números e fazem contabilidade de quantas pessoas estavam no culto hoje. E aí fazem relatórios, e não se assustem, existem igrejas, já fui igrejas que faziam relatórios de quantas pessoas tinham no culto. E se estivesse faltando alguém, os líderes eram cobrados porque fulano, ciclano e beltrano não foram. Isso é idolatrar números. Nós não estamos aqui para fazer isso. E o segundo, a numerofobia, que é o medo de números. Que é ao contrário do primeiro. O primeiro só idolatra, o segundo tem medo dos números. E ter medo dos números nos faz não crescer, nos faz não desenvolver. Mas todo corpo saudável cresce. Todo corpo saudável desenvolve. Mas o nosso cerne, o nosso centro, não deve ser o resultado, e sim a própria evangelização. Está comigo, irmão? Agora eu quero terminar com 3 perguntas importantes sobre a evangelização. Se o Lucas quiser, pode vir, por favor. 3 perguntas importantes sobre isso. A primeira pergunta é: quem deve evangelizar? Quem deve anunciar as boas novas? E a resposta óbvia é: todo aquele que nasceu de novo, sem exceção. Você nasceu de novo? Nasci. É sua missão anunciar o evangelho. Em Mateus 28, recebemos essa grande comissão. Recebemos esse grande mandamento. E a igreja está há mais de 2000 anos cumprindo essa ordem. Todos nós devemos anunciar o evangelho. Não existe outra forma de alcançarmos pessoas para Cristo a não ser anunciando o evangelho, irmão. Não existe outra, a invenção da roda. Vamos inventar um novo método para ver se nós possamos alcançar pessoas. Não existe. Apenas o evangelho pode transformar a vida do homem. E todo aquele que nasceu de novo deve anunciar o evangelho. É a missão daquele que nasceu de novo. É a missão do cristão que nasceu de novo, o anúncio do evangelho. Então, se você está aqui e você nasceu de novo, você tem como missão dizer que Jesus salva. Dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para todos aqueles que passarem por sua vida. É a sua missão. É a sua missão de vida anunciar que Jesus salva. A segunda coisa, como podemos ou como devemos evangelizar? Algumas pessoas têm usado métodos até inovadores demais, né? Para anunciar o evangelho, e está tudo certo. Com outdoor, com ônibus, com dirigíveis no alto, com mensagem, está tudo certo. Podemos usar redes sociais? Não podemos, devemos usar redes sociais para isso. Devemos usar todos os métodos possíveis para anunciar o evangelho. Mas qual que é o problema? O problema não é a forma que estamos mostrando a mensagem, e sim a mensagem que está sendo transmitida. Porque, por exemplo, existem pessoas usando outdoor e fachada de ônibus para dizer que são os profetas, os maiores profetas do Brasil. Existem pessoas usando outdoor de rua para convidar para a igreja dele, porque na igreja dele tem milagre. Isso é evangelismo? Não. Não está pregando evangelho. Existem pessoas pagando anúncio patrocinado em rede social para chegar até algumas pessoas que estão sofrendo, dizendo que se eles forem na igreja deles, eles terão um verdadeiro encontro com Jesus. É evangelismo? Não. É oferta e procura. Você precisa de um milagre urgente, eu tenho o poder de te dar um milagre urgente, e aí depois você paga por isso e está tudo bem. Isso é evangelismo.
Então, o que importa não é a forma que está sendo levada, é a mensagem que está sendo pregada. Então, como que devemos anunciar o Evangelho? Preste muita atenção nisso. A primeira forma de anunciarmos o Evangelho, a primeira coisa que devemos dizer enquanto estamos anunciando o Evangelho, devemos dizer às pessoas com honestidade que se elas crerem, elas serão salvas, mas haverá um preço. Nós devemos dizer às pessoas, se você crê em Jesus, você será salvo, mas haverá um preço. Devemos falar sobre culpa, devemos falar sobre arrependimento. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo o óbvio? Porque parece que falar sobre o arrependimento se tornou errado hoje. É negativo. Falar sobre a culpa, falar que o ser humano está caído, parece que hoje é negativo referente ao Evangelho. Existe um escritor famoso americano, mentor de muitos pastores aqui do Brasil, principalmente da teologia da prosperidade. E ele escreveu um livro muito famoso, que provavelmente você já viu, ou alguns de vocês já leram. Não vou citar por ética. Mas nesse livro, irmãos, ele cita algumas coisas sobre como começar uma igreja, ou como estruturar uma igreja. E aí nesse livro, ele diz que ele foi, antes de começar a igreja em um bairro, fazer uma pesquisa. Não com cristãos, mas com os ímpios. Aí na pesquisa desse livro, ele fala coisas sobre o tipo: qual o nome da igreja que vocês gostariam de frequentar? Aí ele diz que o nome da igreja deve ser definido pelos ímpios. Aí outra pergunta que ele faz, outra conclusão que ele chega através das suas perguntas, que a forma do culto deve ser definida pelos ímpios, da forma que os ímpios se sintam bem. Como você se sente bem na igreja? Você gosta da cadeira de qual forma? Qual é a temperatura que você gosta do ar-condicionado? Qual a cor da parede que você gosta? Aí nesse mesmo livro, ele deixa claro que ele não permitia que as pessoas que estavam falando sobre a igreja que ele estava começando naquele bairro, falassem sobre o pecado. Vocês podem falar sobre Jesus, mas não tratem o pecado das pessoas, porque se você falar sobre o pecado das pessoas, elas se sentirão incomodadas. Para que serve o Evangelho? Se não é para falar que o homem está em pecado, está em ruína. E que o Evangelho, ele nos transforma, o Evangelho nos faz nascer de novo, sem que nós não tenhamos uma mudança de vida. Devemos falar falar com honestidade, que se ela se arrepender e crer, ela será salva, mas isso lhe custará algo. Outra coisa, nós devemos dizer com honestidade que as pessoas se arrependam, mas deve haver renúncia. Você deve crer que Jesus Cristo te salvou. Você deve arrepender dos seus pecados, mas deve haver renúncia. Olha só, não existe evangelho freestyle, ou seja, viver o evangelho da forma que eu quero. Não existe isso. Você se arrependeu? Me arrependi. A partir de agora, você deve viver uma vida segundo o que Cristo nos ensinou. Lucas 9:22 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Evangelho é renúncia. Evangelho é fazer com que a minha carne vá para último lugar, em detrimento ao Espírito de Deus dominar e tomar conta da minha vida. Isso é evangelho. Se você se arrepender, você será salvo, mas haverá um preço. Terceira coisa, devemos dizer às pessoas com honestidade que se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas, mas deve haver urgência nessa resposta ao Evangelho. A pessoa deve responder com urgência. Por quê?
Porque essa resposta mudará a eternidade das pessoas. Nesses vídeos novos aí de inteligência artificial, bem no início estavam fazendo um vídeo sobre acordei no céu, acordei não sei onde, e um deles é acordei no inferno. Esse não tem muitos relatos bíblicos, né? Não tem muita coisa sobre a Bíblia, porque a Bíblia não deixa muito claro como será. Mas, irmão, a sensação de assistir a cena é terrível. E o fato de olharmos talvez pessoas que estão agora, que estavam no nosso lado ontem, e se essas pessoas morrerem hoje, sem a vida eterna, elas estarão perdidas em um lugar para todo sempre, deve consumir a nossa alma. O fato de talvez você estar indo trabalhar com uma pessoa amanhã que você gosta, que você tem afeição, mas se essa pessoa morrer hoje, da forma que ela estará condenada ao inferno, deve consumir a nossa alma. Portanto, deve haver urgência nesse convite. Deve haver urgência nessa aceitação. Diga à pessoa, você precisa se arrepender para ser salvo, mas deve ter urgência na sua resposta. Quarta coisa, dizer às pessoas que se elas se arrependerem, elas serão salvas. E que embora haja muitas dificuldades, vai valer a pena. Vai valer a pena. Embora haja dificuldades em seguir com Jesus, embora a nossa vida pareça que não fará mais sentido a partir dessa resposta, a partir do momento que renunciarmos nossos pecados, embora pareça não fazer mais sentido, vai valer a pena. É a resposta mais assertiva que a pessoa fará em sua vida. Portanto, devemos anunciar o Evangelho com essa certeza. Assim como o Evangelho alcançou a sua vida, pode alcançar o Evangelho, pode alcançar a vida daquele que está perdido. E que talvez você olhe e diga, nem Jesus pode resolver o problema dessa pessoa. Mas ele resolveu o nosso problema, irmão. Não há problema o suficiente que ele não possa resolver. Por mais que a pessoa possa estar nas drogas, no álcool, na mentira, Jesus pode libertá-la. Portanto, anuncie o Evangelho. Jesus te deu uma missão. Jesus te colocou em suas mãos essa carta, dizendo, anuncie que eu posso salvar a vida do pecador. Eles estão condenados à morte eterna, ao castigo eterno, mas eu posso salvar a vida deles. E é isso que nós devemos fazer. Arrependam-se e creiam que Jesus pode salvar o homem caído. Fique de pé no seu lugar. E o meu convite para você essa semana é para que você anuncie o Evangelho para alguém. Talvez alguém vai desabafar com você essa semana dizendo, não aguento mais essa vida. Não aguento mais a minha família, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais os meus filhos, não aguento mais os meus pais. E aí vai ser a hora que você tem para dizer, conheça alguém que pode transformar a sua vida. Mas para isso você vai precisar se arrepender dos seus pecados. Você é só o carteiro com uma carta nas mãos para entregar. Se Jesus quiser salvar, Ele salvará. A nossa missão é apenas anunciar que Jesus é bom e que Ele pode salvar o pecador. Feche os olhos, vamos orar.